Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo que eu tô Hoje a gente tá com um react patrocinado, então se você quiser patrocinar um vídeo, tá no comentário fixado, tabela de preço e a chave Pix, se você quiser, tá? Escolha o nosso react aí, participando de alguma forma. A gente tem o nosso servidor do Discord que tá na descrição e no comentário fixado, onde você pode sugerir reacts e votar nas sugestões de outras pessoas. Hoje a gente tá com um react um pouco diferente, não é uma música, que é o que a gente tá acostumado. São dois vídeos do Martins Produções, em que, esse aqui é o primeiro, né? Não se pode viver de verdade quando se vive com medo. É um vídeo motivacional. E tem outro que é Caqueiro Edit, o sorriso esconde a tristeza, Orange. Eu não conheço, às vezes é um personagem, né? É sobre um personagem chamado Caqueiro ou uma obra Caqueiro. E, enfim, a gente vai ver, né? Não é um gênero de vídeo que eu acho que a gente trouxe aqui antes, então a gente vai tá até nos adaptando aí, a gente vai vendo, né? Mas os dois são do Martins Produções ali. Fechou? Fechou. Bora lá. Tá bom. Vamos começar com este tipo aqui. Eu vou te proteger. Eu sei que é besteira, mas eu sou assim. Esse sou eu com 26 anos. Um idiota fracassado e incompetente. Eu sempre fugi do que me machuca. Eu fugi e fugi, passei a minha vida inteira fugindo. Na boa, o que eu tinha na cabeça? Eu me arrependo. Eu me arrependo de cada momento. De ter fugido, de ter me atrasado, de tudo. Eu tenho escondido isso há muito tempo. E tem sido um grande peso pra mim. E eu fiz tudo isso pra escapar da minha fraqueza. Tentei aliviar pro meu lado. Até usei os meus erros como uma desculpa pra fugir. Fugir não é a resposta. Você precisa encarar o problema de frente. Eu devia ter feito isso, mas eu desviei o olhar. Eu não encarei ele. Não persisti no que eu acreditava. Não vai achando que você é o único que deu pra trás. Nós somos fracos. Por isso temos amigos. Sabe de uma coisa? Tem coisas na vida que nós não devemos nunca adiar. Porque o tempo não para. De vez em quando eu fico pensando... Eu não tenho escolha a não ser seguir em frente. Você não devia fugir. A única forma de seguir adiante é aceitar ou superar isso tudo. Enquanto eu era o único que não seguia em frente, os dias se repetiam em um loop eterno. E o que mais me dava medo era a perspectiva do meu futuro incerto. Não se vive de verdade quando se vive com medo. As pessoas são muito mais felizes quando elas podem ser elas mesmas. Tem alguma coisa que queria ter feito na vida? Então vai e faz. Então vai à luta. Você ainda tem tempo. Aproveita que ainda tem o seu corpo e mente. E dê um jeito de fazer. Devemos olhar para frente. Deixe o seu passado para trás. E olhe para frente agora. Não se pode viver de verdade quando se vive com medo. Todos nós podemos morrer hoje. E seja como for, talvez a gente nunca tenha tempo pra fazer o que queremos. A nossa vida, ela é curta demais pra gente ficar evitando riscos. Mas como eu tinha sido um covarde, eu vivia sempre com medo. Medo do mundo não reconhecer o meu valor, de ficar pra trás, medo de ser rejeitado. Desculpa. O quê? No fim das contas, eu acabei tirando a minha própria vida por causa desse medo, antes mesmo que ela começasse. E só percebi isso depois de morrer, que a vida era uma oportunidade. E a dor que eu achei que tinha tomado conta de toda a minha vida era só uma pequena parte dela. Um lindo dia de sol, um dia de chuva ou um furacão. Eu aprendi que a vida é feita de todos esses momentos e que estava tudo bem errar. O mais importante era continuar. Foi só depois que eu finalmente me dei conta disso. Alguém me disse que as lágrimas limpam o nosso coração. Então, tá tudo bem chorar às vezes. Você não precisa fingir que tá tudo bem com você. Aí o formato é mais tipo assim, te apresentar qual que é o problema, né? Que você se identifica que essa questão. E mais ao fim é te mostrar a solução, né? Tipo assim, que ainda dá tempo, né? Você ainda pode fazer. Não fica só apresentando um problema, né? Exato. Não se restringe a isso. Exatamente. O que você achou? Ele pega os trechos do anime dublado, né? E vai encaixando. Isso que eu ia te perguntar. São cerca de, sei lá, mais de 5 animes que apareceram ali. Sim, e esses personagens, então, são de animes? São. Os animes que você vê quando tá passando, que só tem anime, né? Você percebe, né? Sim, sim. Não é eu acho que não é só um fundo, acho que é uma frase do trem. Tá, uma frase real do anime. Exato.
Exatamente. Então não foi uma mensagem sequencial, não. Foi pegando as falas. Tipo assim, isso aqui é de Jujutsu, né? Que a gente já viu. Entendi. Aí passa do Yuji e vai pra... Esse anime eu não sei qual que é o nome dele. Por mais que eu acho que eu sei qual que é. Esse aqui é um anime mais atual também, que tá passando. Pelo que eu peguei, isso é a parte dublada deles ainda, né? Alguns dubladores. O do Yuji eu sei que é o do Yuji mesmo. O dos outros eu não me lembro de ter pegado dublado. De ver dublado. Tipo, Tokyo Revengers eu conheço o japonês, eu não conheço a dublagem Então brasileira. foi um trabalho legal, né? Que ele foi fazendo um compilado aí de todos os... É como se ele pegasse vários personagens que tiveram problemas parecidos, né? Sim, e frases, sim. eles se aplicam nela. E aí cada um foi fazendo a sua queixa, né? Tipo assim, eu não enfrentei o problema, né? Eu não encarei, eu fugi. E mais pro fim também são frases, eu acredito que sim. Mas tem uma parte, por exemplo, que um idoso que falam no fundo, mas não tem esse idoso mostrando. Então às vezes ele só pegou realmente a frase do idoso aqui e botou num fundo assim legal pra poder encaixar. Mas fica de uma forma bem natural, né? Não fica uma... Eu achei engraçado uma coincidência que aconteceu aí, né? Não sei se existem coincidências, né? Porque eu conversei agora há pouco com uma aluna, uma jovem, e a gente estava falando sobre um problema de saúde, né? Um problema específico que atinge as mulheres e tal, e ela tinha acabado de mostrar um exame diagnóstico, né? E ela falou, eu tô com medo, e falando que ela tem... Aí eu falei com ela que é importante a mudança do estilo de vida, né, nessa situação que ela tá vivendo, questão alimentar, e ela falando que tem medo de um monte de coisa, até de mudar a alimentação, e na hora que ela comer algo que não pode fazer mal e tal, e eu acabei de falar com ela assim, a gente não pode viver sobre o medo, né, de nada, né? Sim. Imagina você viver dia e noite com medo de algo, né? E aí falou ali agora assim, né? Sobre o medo, sobre fugir de um problema ao invés de encará-lo, né? Eu acho muito importante isso, a gente aprender a encarar os problemas, né? Da vida, né? E não fugir, não achar que a melhor opção é não enxergá-los, né? Ou fazer de conta que eles não existem. Sim. Né? Achei legal. Porque o que mostra ali é exatamente que os personagens perceberam que essa fuga deles acabou consumindo eles mesmos, né? Eles não aguentavam mais sim. essa repetição aí, né? Aí eles decidiram, aparentemente, tomar uma decisão diferente. Mudaram. Certo. Tudo, né? E um que falou assim, que ele tirou a própria vida e depois ele viu o que era a vida. Então quer dizer que nesse anime, será que ele teve a oportunidade de visualizar algo depois disso? Anime, né? Você viu? Mas mostrou como se fosse assim, né? É como se ele tivesse tirado a vida e depois ele visualizado o que passou, o que ele poderia ter vivido, né? Tem uns animes, tipo assim, depois da morte, como se fosse uma cena do personagem em algum lugar específico. No pós-morte, né? Entendi. Indo por algum caminho. Talvez naquele momento a gente pôde ver um pouco do que estava passando na mente dele. Sim. Ele foi parar para refletir sobre a vida e percebeu isso. Pode ser. Achei interessante também ele falar que depois ele percebe que aquela dor que parecia tão grande, parecia tudo na vida dele, era só um pedacinho da vida dele, né? De tantas coisas que ele poderia passar e curtir, né? E sei lá, e viver. Aí naquele momento parece que é a maior coisa que existe, né? Quando você tá com um problema, ele fica enorme na sua frente. Enorme na sua frente, né? É isso mesmo. É meio Golias, assim, né? Na frente do Davi, né? Totalmente. Mas aí... Então, a mensagem é interessante. No final também tinha uma coisa interessante que eu percebi. Que o tempo não para e que ela ia enfrentar. Alguém falou, uma voz feminina falando assim, dizem que o choro é tipo limpando o coração, né? Exatamente. A lágrima, chorar, a lágrima limpa o coração. Achei legal essa referência, porque limpa mesmo, né? Dá lava a alma, né? Lava o coração, lava os sentimentos. Então, chorar é muito importante, né? É pior que normalmente as pessoas não acham, né? Sim. Mas ela faz total diferença. Eu acho interessante porque quando alguém olha alguém chorando, às vezes acha que é uma coisa de fraqueza, assim, né? É um sinal de fraqueza. E ao contrário, a pessoa tá colocando aquilo pra fora e de alguma forma tá limpando, né? Quem chora pouco é mais perigoso, eu acho, né? Sim. Né? Então. E aí eu posso falar também, né, que já que eu falei do Golias lá e do Davi, que diante dos problemas a gente precisa ter uma referência acima de nós, né? Sim. Algo sobrenatural, né? Mais muito forte, passar né? pelos problemas, né? Pois é. E agora é o do Kakiro Edite Sorriso Esconde a Tristeza. Talvez seja algo mais específico agora, né? Porque ele não sei, vamos vendo, né? A gente vai conhecendo mais o canal e o estilo e tudo mais.
Tenho 26 anos. Me arrependo de muitas coisas. 10 anos no futuro? Um aluno transferido. Ele se chama Kakeru Naruse. É um prazer conhecer vocês. Sente-se ao lado da Takamiya. Espera aí, novato. Kakeru, não é? Vamos embora juntos. Hoje? É que eu... Por quê? Qual o problema? Vamos nos conhecer. Por que será que eu não posso convidá-lo? Posso mandar uma mensagem antes? O Kakeru faltou hoje? Não sei. Esqueci de pedir o número dele. O que será que aconteceu? Tá preocupada? Não. Kakeru! O que aconteceu? Você faltou por 2 semanas. Estava matando aula. Ah, claro. Eu disse que não era isso. Por que não entra pro clube de futebol? Por quê? Porque você parecia estar se divertindo enquanto estava jogando. A minha mãe faleceu. Ela cometeu suicídio no dia da abertura. E devido aos compromissos do funeral e da mudança, eu acabei faltando. Eu prometi à minha mãe que não participaria de nenhum clube. Querida eu do passado, daqui pra frente, muitas alegrias e muitos momentos felizes estão esperando por você. Se você ficar sempre aguentando, vai acabar se arrependendo. Eu espero que você possa percebê-los. Obrigado, Naho. E que preste atenção para não permitir que a felicidade escape. Escrevi essa carta porque não queria que eu mesma, de 16 anos, carregasse arrependimentos pelo resto da vida. O Kakeru vai desaparecer? Então, você se arrepende, Kakeru, porque não conseguiu salvar sua mãe? Que isso? Que barulho é esse? Eu tava só pensando se eu não conseguiria pular daqui e sair voando, tipo Super-Homem. É impossível. Eu me arrependo de muitas coisas, mas o maior arrependimento é o do dia da cerimônia. Não leve isso a sério, é só um sonho. Se eu fosse mesmo o Super-Homem, talvez eu tivesse conseguido salvar a minha mãe. A saúde da minha mãe não era muito boa. Aquele dia seria o primeiro dia dela no novo hospital. Eu tinha prometido que eu iria junto com ela. Takeru, volte assim que a sua aula terminar hoje, está bem? Mas acabei ficando tão feliz quando vocês me convidaram para sair que eu mandei uma mensagem para minha mãe dizendo que eu não poderia ir. Achei que eu podia me desculpar depois. Só que ela não me respondeu. Eu sabia que eu precisava dar apoio para ela. Nunca imaginei que ela seria capaz de cometer suicídio por um motivo tão trivial. Fiz uma coisa terrível. Eu acabei tomando várias decisões erradas e me arrependo delas. Eu tenho medo que as minhas escolhas machuquem alguém. Porque se for assim, eu prefiro não escolher nada. Se a gente pudesse viajar no tempo, você ia querer ir pro passado ou pro futuro? Eu acho que pro futuro. Já que não podemos mudar o futuro, quero saber meu futuro pra mudar o presente. E você, Kakeru? Pro passado. Por quê? Quero me livrar dos meus arrependimentos. Mesmo que eu não possa mudar o passado, posso pelo menos aliviar o peso do meu coração. Seria muito melhor do que viver carregando os meus arrependimentos. É por isso que, quando fomos ao santuário, eu pedi a Deus para que falasse para minha mãe que eu sinto muito por tudo. Foi o meu desejo. Por que você não desabafa com a gente? Eu sei que você não tá bem. Vocês são muito importantes para mim. Eu quero ter apenas lembranças alegres com vocês. É exatamente por sermos importantes que deve contar. Se está sofrendo, conta pra gente. Nós com certeza vamos tentar te ajudar. Nós não queremos só nos divertir e ignorar como você tá se sentindo. Você já pensou em morrer alguma vez? Pensei. Eu penso todos os dias. Esse é o último bilhete que o Kakeru deixou pra gente. Minha querida vovó, perdoe-me por te fazer sofrer. Se acontecer alguma coisa comigo, por favor, diga a todos que foi um acidente. A culpa é toda minha. Eu acabei quebrando a promessa que eu fiz pra minha mãe. Eu fiquei achando tudo aquilo uma grande encheção de saco. Estou indo pedir desculpas pra minha mãe. Eu estou arrependido. Muito. Pelo jeito, Kakeru decidiu se jogar na frente daquele caminhão com a bicicleta. Eu me perguntei se podia ter feito alguma coisa, mas agora já é tarde até pra se lamentar. O Kakeru está sempre sorrindo. Toma. Ele sorri assim desde que nos conhecemos. Mas eu nunca tinha percebido a tristeza que ele escondia atrás do sorriso. O que acontece quando alguém morre? Seus arrependimentos também desaparecem? Seus pecados são perdoados? Conseguirei ver a minha mãe e me desculpar com ela? Será que alguém ficaria triste se eu morresse? Será que alguma coisa boa aconteceria amanhã?
Acho que nada disso importa. Eu me odeio. Eu não consigo me perdoar. Às vezes sinto vontade de deixar tudo para trás. Você e todo mundo. Eu não encontro um motivo para viver. Mas eu sei que não posso continuar assim. Eu quero ser mais forte. Eu quero ser feliz. Quando estiver pesado, não tem que se obrigar a carregar. Você tem a gente. Vai dar tudo certo. Com todo mundo carregando não fica pesado. Todos nós continuaremos sendo amigos, mesmo daqui a 10 anos. Vamos salvar o Caqueiro? Todos juntos? Caqueiro! Tem uma mensagem de todos! Não perca! É uma promessa! Estaremos sempre juntos, até mesmo daqui a 10 anos! Eu sei que não é possível apagar os arrependimentos e os dilemas do Caqueiro. Mas, se pelo menos a gente pudesse deixá-los mais leves, eu espero que o Caqueiro consiga sorrir de verdade. Caqueiro, você não tá sozinho. Caqueiro! Caqueiro! O que você achou que estava fazendo? Por que fez uma coisa dessas? Eu queria morrer. Eu precisava pedir desculpa para minha mãe, mas eu não consegui. Fiquei me perguntando o que vocês achariam se eu desaparecesse. Eu pensei que talvez amanhã pudessem acontecer coisas boas para mim. Eu pensei, eu não quero morrer ainda. Mas como vocês sabiam? Estava escrito nas cartas. Nas cartas? As cartas diziam que você cometeria suicídio hoje e que a gente deveria vir salvar você. Me perdoa, pessoal. A culpa não foi sua. Obrigado por terem se tornado meus amigos. Obrigado. Nossa Deus, que pancadão, cara. Mas era um anime, eu não conhecia esse anime não. Eu sabia da existência dessa temática sendo abordada assim, né? É forte, né, as abordagens, né? Sim. O sorriso esconde a tristeza. Ele sorrindo, mas a tristeza dele estava sempre sorrindo ali, né? o tempo inteiro, sim. Foi um mais longo esse, né? Mas é porque não era sobre totalmente a temática, como pegou vários animes, foi um anime só, né? Realmente foi disso. Entendi. Eles tiveram a possibilidade de escrever, tipo, para um futuro, para um passado? Não é? Ele destacou nessa a conversa que o Kakeru teve com a garota, de... Tipo assim, se você pudesse ir pro passado pro futuro, né? E ela falou que ela queria ir pro futuro para ela saber o que iria acontecer. E poder mudar o presente. Mas quando ela falou isso, eu tive a impressão que ela estava escrevendo uma carta naquele momento para ela do futuro abrir de novo. Que é uma coisa comum entre as pessoas escreverem coisas tipo assim, eu queria que no futuro fosse assim, assim, assado, eu espero que no futuro eu seja mais feliz. Tipo, isso que eu achei que ela ia ter escrito. E no futuro ela abriu. Só que pareceu uma cena de uma idosa realmente dizendo: o Kakeru se jogou em frente ao caminhão. Então. Sei lá o quê. Aí eles vão lá e salvam ele, e o cara diz de uma forma super tranquila, tava nas cartas, tipo... A gente já sabia o que tava escrito aqui na carta. As cartas estavam todas o que dizendo. E no início foram várias cartas aparecendo, né? Até falando assim, não é pra ela convidar ele pra poder sair, e aí eles convidam, né? É como se eles fizessem o contrário do que era pra ter sido feito. Eu achei que era uma coisa simbólica, tipo, você escreve, sabe? Como, imaginando como se fosse de viagem no tempo de verdade, mas não era mais pro jeito. Talvez seja mesmo, talvez tenha alguma coisa sobrenatural mesmo na história. Gente, né? Que perigo, né? A pessoa carregar, tipo, uma culpa de algo que ela realmente não fez. Ele não fez nada com a mãe dele. Não, ele acredita assim, que ele teria que estar lá naquele momento, que ele impediria se fosse uma coisa aleatória, tipo assim... minha mãe, ela se matou quando eu não estava lá perto, eu devia estar lá perto para impedir. Não foi o caso, não foi simplesmente esse caso de uma... Que é tipo assim, não tinha como ele imaginar aquilo. Agora, outra coisa é, a mãe dele tem um problema. Sim. Aí também tem essa questão, ao que eu vejo no Japão, pelo menos nos animes também, é muito comum o peso de você prometer algo. Tipo assim, eu prometo que eu vou fazer aquilo. Sim. Não é uma coisa tipo assim... Cara, eu vou aparecer lá, tá? Eu vou tentar aparecer. Sim, mas eu entendo isso. E pra ele é tipo assim, ele falou uma coisa que ele não ia fazer e ele não ligou. E ainda mais por cima, né? Ele confessa ali também que pra ele era um saco aquilo. Tipo assim, pra ele já tava enjoado dele ter que
nessa tensão em prol da mãe dele, né? Então Sim. naquela hora obviamente ele não matou a mãe dele, mas uma ação dele, e ele mesmo ele entende que é trivial a ação que ele tomou, teve como consequência. Mas isso tudo é a percepção dele, é isso que eu tô dizendo. A percepção que a pessoa tem, entendeu? De que ela estaria ali, que ela impediria. Eu não fui lá ver, sabe, a pessoa, eu não fui lá falar com ela. Tudo que eu não fiz fica me martirizando. Isso é normal de acontecer. Mas é a percepção da pessoa, né? Não é real de verdade. Ele não impediria a mãe dele de fazer algo, entendeu? Ele estar lá não é uma causa e efeito, né? Não é uma coisa assim, se eu estivesse lá, eu impediria. Não é como uma pessoa que, sei lá, escorregou de algum lugar e eu estaria ali segurando ela, entende? É uma decisão que mas, tipo assim, provavelmente acompanhava ela Sim. na vida real, que eu tô dizendo, tá? E ele carrega esse peso. Eu tô falando que a gente carrega isso na vida, né? Mas, tipo assim, por exemplo, a mãe dele queria se matar e tal, e você tá dizendo que, assim, se ele tivesse ido... Não impedir isso, porque isso poderia acontecer em outro momento. Ia acontecer em outro momento. Mas, tipo assim, eu acho que o caso do final dele é o que devia ter acontecido com a mãe dele, não? Tipo, os amigos dele chegam e impedem ele de fazer aquilo e oferecem um apoio. Tipo assim, existiu, assim, uma forma de salvar a mãe dele. Eu entendo que é isso que o anime quis mostrar, né? Assim, talvez ele quis mostrar que ele não fez e agora alguém fez por ele, tá certo? Talvez, né? Essa contradição, assim. Mas eu tô querendo dizer que na vida a gente passa por momentos que a gente acredita que a gente é o fator, assim, crucial, impeditivo, e não quer dizer isso. Em outra situação. Não, nessa situação também. Não é causa e efeito, né? Porque como é uma história, eu consigo usar esses dois elementos. Não fiz e fiz. Entendeu? Sim. Mas às vezes você pode fazer, se esforçar por fazer, os amigos poderiam se esforçar ao máximo e chegar lá e não conseguir impedir, é isso que eu quis dizer. Entendeu? Na vida, a gente tem que aceitar que a gente faz o que pode, né? E mesmo assim, a gente não deve carregar a culpa daquilo que a gente não conseguiu, entendeu? É disso que eu tô falando. Sim. Como que é pesado, né, pra pessoa carregar essa questão isso. de você, tipo, se aliviar de uma coisa que você não pode mudar, aconteceu. Talvez você tenha cometido um erro e tal, a mensagem é a mesma. Tipo, se ele pudesse impedir ou não, aconteceu já. Não tem... Ele se martirizar a vida toda não vai fazer a mãe dele voltar, né? Ou ele não pode voltar no tempo, né? Ele não é o super-homem também. Não, e de certa forma a vida dele meio que ficou triste pra sempre, né? Tipo assim, ele carregou isso pra sempre. Sim. Né? Tanto é que os amigos perceberam depois, né? Que aquele sorriso dele não era verdadeiro. Ele carregava esse peso, essa tristeza. Então, assim, o perigo da gente carregar para sempre isso, uma tristeza e um peso que a gente não precisava ter carregado a vida toda. E aí a vida passa você carregando esse peso, esse jugo, né? Sim. Não é verdade? É verdade. Então, aí é isso que eu vi. É isso aí. Tá. O nome do anime é Orange. O que tudo indica. Ah, é? Sim. Aqui, ó. Orange nos mostra várias coisas que acontecem no dia a dia. Nós nunca paramos para pensar sobre nossas ações e aquilo que deixamos de fazer. Nós nunca pensamos que no futuro as pessoas que são importantes agora podem não estar ao nosso lado. Isso mesmo. O nome do anime é Orange mesmo. Vamos ver o que a galera também pensou, né? A maior reflexão que eu peguei neste anime foi que não é que ele não esteja triste, é só que tem algumas pessoas que escondem a tristeza muito bem. Ó, o cara aqui, venha a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Eu lembrei exatamente disso, né? Sim. Coloque Jesus carregando o seu jugo, ele fala, né? Carrega o meu jugo que é mais leve, que é suave, né? Ah, tá. Agora, por esse comentário, dá a sensação de que você vê essas linhas do tempo são realidades diferentes. Então, existe uma realidade... Ah, entendi. Tá. Uma realidade onde o garoto realmente consegue se matar e a outra onde eles têm essa informação e conseguem impedir, né? Nossa Deus, tem uma declaração aqui também.
Sim, mas eu acho que é muito pessoal, não tem muita questão de contar aqui. E é bom de ter 2 linhas do tempo, é pra gente pensar em 2 finais, né? Tipo assim, 2 situações, né? Porque, na obra, sim. Na vida... Não, só tem uma, né? Na vida você não se importa, mas dá pra, tipo assim... Todas as escolhas que você toma no seu dia, se você vai de carro, se você vai de moto, se você vai pro caminho, sei lá, do centro, do outro... Todas essas decisões que você toma são ramificações. Existe um universo onde você escolheu o outro lado e ramifica totalmente. As ramificações podem ser infinitas neste ponto, né? Eles pegam, tipo assim, 2 universos iguais e aí eles querem um, que a única diferença é se eles impediram o menino de se matar ou não. Supondo isso, né? Neste ponto aqui. Me fez lembrar uma poesia de quando eu era criança aqui, da Cecília Meirelles, chamava Ou Isto ou Aquilo. Ela fala o tempo todo isso, que você fica escolhendo o tempo todo, né? E é interessante, porque já fazia a gente desde criança refletir das escolhas da vida, é o que você acabou de falar. Sim. Tudo que você escolhe tem algum tipo de consequência, né? Não tem como você fugir disso, né? Sim. Qualquer escolha tem uma consequência. E não escolher também traz uma consequência. Sim. Não escolher também traz uma consequência. A omissão também, né? O silêncio ou falar, né? O desabafar ou guardar. Exatamente. O colocar nas mãos de Deus, pedir ajuda, pedir auxílio ou não fazer, né? O escolher, uma vez eu ouvi há muito tempo de uma psicóloga, escolha sempre não sofrer, né? Então, escolher não sofrer no sentido assim, sempre tem uma escolha que você faz que traz mais esforço e sofrimento, né? E fazer não só aquilo que te faz bem, mas pensar nas consequências mesmo, né? Porque se você pensar muito momentâneo, às vezes também, a sua escolha você pode ter arrependimentos depois, né? Eu gosto de colocar diante de Deus as minhas escolhas primeiro. Eu acho que Ele me direciona melhor do que eu sozinha, só eu e a minha cabeça, sabe? Sim. De vez em quando a gente faz umas escolhas assim de cabeça, né? Aí a gente traz alguns arrependimentos aí, mas eu prefiro pedir esse direcionamento. E também pega nisso, né? Você faz as suas escolhas, tem as consequências ruins e você vai ter que conviver com isso. E a vida segue aí. A dele, ele tinha bons amigos aí, amigos maduros, né? Sim, também. Boas companhias, né? Boas companhias. Que o rapaz falou ali, né? Não sei se apareceu o nome, mas ele falou: a gente se importa com você, né? A gente quer saber, fala o que você tá sentindo, né? Tem gente que realmente se importa, né? E ter gente que realmente se importa por perto faz muito bem, né? Sim. Boa escolha, né? Totalmente. Muito bem. Mas isso aí é um estilo diferente, né? A gente acaba conhecendo, neste caso aqui do Caqueiro, né? A gente acaba conhecendo a história, como acontece nas músicas que a gente escuta também. E no outro realmente é uma mensagem. Realmente o motivacional primeiro é a mensagem motivacional. Usando com base nos animes e quem assiste, né? Muitos deles até lembram um pouco da história, né? Como que isso realmente afetou o personagem e tudo. É bem legal esse trabalho que o Martins Produções vem fazendo, né? Aí é muito legal, que eu acho que tem mais vídeos sim do Martins que a gente vai trazer também. Então a gente acaba que a gente não vai ficar só na saudade, não. Vai ter mais vídeos do estilo, né? Eu não sei se vai pegar o mesmo assunto, mas é o estilo aí. Mas é isso, né? É isso, né? E guarda aí, o fardo de Jesus com Jesus é leve. Isso mesmo. Pra ficar com leveza na vida. Exatamente. Deixa eu até ver o bagulho aqui. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Até, pessoal. En el canal de Totoso, chispa y emoción, reaccionando a todo con gran pasión. Desde gatitos hasta falles en acción, Totoso React, la mejor opción.